Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Meus caros Nádia Cruz e Luís Menezes em voz, e eu queria começar por agradecer o convite para aqui estar hoje convosco e queria saudar muito esta iniciativa da APPDI e da AGEAS, pedindo-vos que interpretem esta saudação não em termos normais e, portanto, isto não é uma cortesia protocolar quando eu saúdo esta iniciativa. Eu estou genuinamente convencido que este é um evento marcante e que este tema, ou eu diria quase a ousadia de trazer este tema para um evento com estas características, é de facto um ato que vai deixar raízes que vão certamente germinar e criar, para todos nós, eu diria, uma sociedade melhor do que aquela que temos hoje. E digo-vos de forma absolutamente genuína porque todos nós sentimos e sabemos que à medida que vamos evoluindo enquanto sociedade, cada um de nós individualmente, vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo também e realizando pessoalmente. E ao evoluirmos nós percebemos que temos novos desafios pela frente. O desafio de nós vivermos em organizações e em sociedades que respeitam a diferença, em certo sentido até promovem a diferença dentro de determinados contextos, é um desafio cada vez mais relevante. É disso que se trata quando falamos de diversidade. O facto de vivermos em organizações e em sociedades que garantem que todos têm acesso às mesmas oportunidades é um passo em frente, eu diria, é um crescimento coletivo. E é disso que falamos quando falamos em equidade. E, de facto, quando temos condições de criar ambientes onde todos se sentem respeitados, onde todos se sentem valorizados e onde todos se sentem capacitados para atingirem aquilo que pretendem, nós também aí estamos a evoluir enquanto sociedade e enquanto seres humanos. E é disso que se trata quando falamos de inclusão. E eu diria que nós devemos acolher estes princípios da diversidade, da equidade, da inclusão, por razões morais, desde logo. Se nós queremos viver numa sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, mais respeitadora, nós temos de acolher estes princípios. E, portanto, há um argumento moral, desde logo. Mas esse eu diria que é relativamente óbvio hoje em dia, penso eu, para a generalidade, não direi para a totalidade, mas para a generalidade da nossa sociedade. E, portanto, eu talvez não ponha aí muito o ênfase nesta minha intervenção. E eu diria, e falo também por experiência própria, e, portanto, nomeadamente depois das intervenções, eu julgo que já tão bem conseguidas e tão eloquentes, quer do Luís, quer da Nádia, eu, se me permitem, partilho mais uma percepção pessoal e quase um desabafo, eu diria, não é? Daquilo que também são as minhas experiências, todos nós somos feitos também de experiências. E eu tenho essa experiência também de vida de hoje em dia para mim ser absolutamente inequívoco, para além das razões morais, que são evidentemente as mais importantes, não estou a desvalorizá-las, há outro tipo de argumentos não menos importantes, ou pelo menos que não têm menos impacto para nós podermos acolher este tipo de valores e de princípios. E esses são, pode ser chocante, mas são até de natureza económica, se quiserem. Isto é, a vida foi-me ensinando que as equipas, as organizações, os contextos acabam por produzir melhores resultados se tiverem mais diversidade, se acolherem a diferença, se houver um respeito entre todos. E isso acontece por diversas naturezas, mas a verdade é que a performance é melhor quando há ambientes que de facto acolhem princípios e valores como estes. Alguém um dia disse que a própria criatividade, ou melhor, que a diversidade era a alma da criatividade. Porque, de facto, quando há esta conjugação de diferenças, nós acabamos todos por individualmente também crescermos e enquanto organizações, enquanto equipas, enquanto grupos, enquanto até sociedades. Para haver uma mudança efetiva, eu diria, nós temos de mudar desde logo culturalmente, mudar mentalidades, mas temos depois, na prática, também de saber acolher aquilo que são contextos e realidades, que em certo sentido são novas, temos de o assumir. Não é? Nós hoje já ouvimos falar, provavelmente todos, também naquilo que alguns chamam de diversity washing, não é? Que é uma espécie de greenwashing associada a estes novos temas. E isto é um risco, é importante também que se diga, é um risco porque, por vezes, mesmo não o fazendo de forma deliberada, nem consciente sequer,
nós podemos ter a tentação de, por vezes, acolhermos estes princípios, termos uma ação ou outra e, de repente, as nossas consciências estão liberadas, digamos assim, e estão confortáveis com a circunstância. Mas isto é um trabalho constante, permanente, diário, eu diria segundo a segundo, minuto a minuto. Há organizações que podem fazê-lo, e eu atrevo-me a dizê-lo que há, perdoem-me, com certeza durante estes 2 dias, com um programa tão rico, completo, com tanta expertise que ali está, eu não tenho dúvidas que abordarão estas matérias de forma muito mais intensa e conseguida. Mas eu também, até porque tive na minha experiência anterior a esta, passei por uma empresa multinacional durante 13 anos, ou 14, quase 14 anos, onde este tema era, desde há 14 anos, um tema de primeira linha. Na altura, absolutamente, quase diria esotérico, não é? Pelo menos para a cultura nacional e portuguesa. Mas a verdade é que esta matéria, eu pude, pela experiência própria, ir apreendendo os benefícios associados a agarrar-se matérias como esta. E, como digo, benefícios para todos nós nos sentirmos melhor com nós próprios, porque somos melhores cidadãos se soubermos perceber as virtualidades destes valores, mas também enquanto performance da própria empresa e da organização, que cresceu muito, ganhou muito, a partir do momento que teve estes valores no core daquilo que era a sua própria missão. Isso foi feito de várias maneiras. Eu deixo-vos este exemplo. Em primeiro lugar, começando desde logo com muita educação, formação, sensibilização. Este é o primeiro passo, naturalmente. Depois é muito importante que as organizações interiormente adotem políticas internas, práticas internas, que sejam elas próprias inclusivas. Portanto, para isso é preciso rever todos os procedimentos internos, se quisermos, as normas internas, as normas escritas e as normas de costume, práticas às vezes do dia-a-dia das próprias organizações. Em terceiro lugar, talvez o elemento até mais importante e decisivo, é muito importante haver lideranças comprometidas com estes princípios. É o liderar pelo exemplo aqui, claramente. Quando não há, a nível das lideranças, uma assunção clara de que estes princípios são para ser levados a sério, há uma gigantesca dificuldade que a organização depois possa desenvolver-se a este respeito. E, por último, eu diria a criação de aquilo que eu chamaria espaços democráticos, entre aspas, democráticos seguros. Isto é muito importante que todos os colaboradores de uma determinada organização, membros de uma determinada organização, se sintam suficientemente confortáveis e seguros para terem espaços em que dão feedback, em que partilham as suas incertezas, angústias, dificuldades, obstáculos, o que for, para dessa maneira se poder construir alguma coisa em cima desses espaços. É evidente que tudo isto são medidas que podem ser assumidas, mas há uma que se calhar é a premissa e que, em certo sentido, acaba por ser, se calhar, o último de todas estes 4 passos que eu disse. É a criação de comportamentos inclusivos. E os comportamentos inclusivos têm que ser quase instintivos, têm que ser naturais, têm que acontecer no dia-a-dia, nos momentos mais inesperados e onde estamos, se calhar, menos concentrados neste tipo de temas. E, portanto, naturalmente, nós temos comportamentos inclusivos. Ora, fazê-lo não é fácil. Todos nós somos formatados pelo contexto em que vivemos, temos uma experiência, temos uma história de vida que, infelizmente, no passado nem sempre prestou atenção devida a matérias desta natureza. E eu deixo-vos uma outra nota a este respeito, e esta é mesmo de partilha pessoal, da minha experiência pessoal, e que tem muito a ver com esta lógica de comportamentos inclusivos. Nós, normalmente, quando falamos dos temas da diversidade, da inclusão, associamos muito, desde logo, às questões de género, hoje em dia muito, e por razões muito válidas, por facto nós continuamos a ter problemas muito, eu diria, inexplicáveis, inaceitáveis de discriminação a esse respeito. Associamos muito à inclusão de pessoas portadoras de deficiência, por exemplo, e ainda bem que o fazemos. Associamos muito à integração de minorias, em geral, desde logo, por exemplo, de comunidades imigrantes, onde hoje temos um choque de facto importante, por exemplo, no nosso país, e não só, como sabemos, e outro tipo de minorias, e, portanto, normalmente temos estes temas associados a este tipo de circunstâncias, e ainda bem que o temos, é por razões muito objetivas e muito válidas, mas um comportamento inclusivo passa por muito mais do que isso. Eu dou-vos este exemplo que foi pouco tempo antes de sair da minha vida anterior, não é, profissional anterior, um trabalho que eu próprio realizei, porque internamente nós tínhamos não só de ter muita formação associada a este tema,
tínhamos sempre nas reuniões de equipa, tínhamos umas reuniões mensais e era obrigatório dentro da empresa que todas as reuniões de equipa tinham um último ponto da agenda, que eram os chamados D&I Topics, não é? Em que esta matéria era sempre abordada de forma aberta, em que toda a gente podia partilhar aquilo que entendia. Portanto, havia essa rotina que era um bocadinho imposta, foi-nos imposta, e a criação, às vezes, deste tipo de mentalidade impõe medidas um bocadinho mais impositivas, digamos assim, não é? Mas, para além disso, nós tínhamos de fazer também alguns trabalhos em equipa à volta deste tema. E eu tive esta particularidade de repente, estou mais à vontade para o dizer porque não foi por minha iniciativa, mas eram equipas 3 e uma pessoa que estava comigo na equipa sugeriu um tópico que denominamos de diversidade geracional. E este tema é também importante porque nós temos uma sociedade que está crescentemente envelhecida, não é? E às vezes não temos bem noção, porque lá está, temos comportamentos instintivos, espontâneos, que são preconceitos, no fundo, que somos bias, desculpem-me usar o anglicismo, mas nós não temos uma expressão talvez tão clara em português para o explicar. E, portanto, sem o querermos, muitas vezes nós não percebemos os obstáculos e as barreiras que estamos a criar, também do ponto de vista geracional. Eu não me interpretem mal, não estou a desvalorizar outro tipo de circunstâncias que são provavelmente até mais relevantes, mas eu admito que esse já é muito falado e tem vindo a ser muito falado. A questão geracional nem por isso, não é? E nós percebemos, nesse pequeno trabalho que fizemos, dividimos em 4 categorias: os baby boomers, que são aquelas pessoas nascidas entre 1946 e 64, a geração X, nascidas entre 65 e 1980, os millennials, entre 81 e 96, e a geração Z, nascidos já depois de 1997. E chegamos a conclusões muito interessantes depois de alguns inquéritos. Isso foi uma coisa não muito científica, bem entendido, mas é um exercício prático que foi interessante, não é? Por exemplo, ao nível da comunicação, dos estilos e de comunicação destas pessoas, não é? Os baby boomers, por exemplo, preferem contacto face-to-face, não é? De cara a cara, ou rosto a rosto, não sei muito bem como traduzir isto, ou preferem conversas telefónicas, por exemplo, não é? Ora, isto não é novidade para todos, não? Os millennials e a geração Z preferem as mensagens de texto, não? Os SMS e o instant messaging, não é? Dos WhatsApps e afins, não é? Mas, por exemplo, ao nível da gestão de conflitos e de tensões, não é? A geração X, por exemplo, valoriza muito a autonomia e a flexibilidade, enquanto que os baby boomers valorizam muito mais a lealdade e a estabilidade. Ora, quando falamos, por exemplo, das motivações, das necessidades, dos objetivos que tendem a atingir, os millennials e a geração Z procuram o trabalho com um propósito, não é? Procuram muito o feedback e gostam, apreciam o feedback e procuram oportunidades de desenvolvimento pessoal. Quando falamos dos baby boomers ou da geração X, o que eles procuram essencialmente é o reconhecimento, são os rewards ou os prémios, como quisermos chamar, e o progresso na carreira, na própria carreira. Podia dar mais exemplos, mas ao nível, por exemplo, da forma como lidam com a inovação, com a criatividade, a geração Z gosta dos insights mais frescos, não é? de novidade, de pensar fora da caixa, enquanto que os baby boomers e a geração X já valorizam muito mais a sabedoria, a expertise propriamente dita à volta dos temas. Pronto, e há aqui outras conclusões, eu não vou fazer-vos perder mais tempo, mas é apenas para dizer que de facto há dificuldades e para concluir o seguinte: que quando há uma mistura deste tipo de valores diferentes, as equipas tinham depois performance muito superiores. E, portanto, a opção apenas por um determinado padrão acaba por ser muito prejudicial para o objetivo final e para o output final. Isto é apenas um exemplo prático que, no fundo, traz aquilo que todos nós provavelmente pressentimos no nosso dia-a-dia e sabemos no nosso dia-a-dia. Não é? E tem por si, eu queria deixar esta nota, porque nós fizemos este trabalho e chegamos ao final e percebemos, por isso é que a reflexão é sempre importante e a mão na consciência, se quiserem, é sempre importante. Nós próprios, ao fazer este exercício, estávamos a ter um comportamento que se calhar não era o mais inclusivo, porque como acabaram de perceber, eu coloquei em gavetas determinado tipo de faixas geracionais ou etárias, não é? Ora, se por acaso houver um baby boomer que gosta de redes sociais e que gosta do instant messaging, por exemplo, isso também é muito bom e muito positivo. Nós não temos todos, e é porque é a diferença que está aqui em causa e nós devemos valorizar a diferença. E, portanto, há permanentemente em nós, é isto que eu queria trazer aqui à evidência, há permanentemente em nós um comportamento que tende a não ser exatamente inclusivo, não é?
estamos normalmente a criar barreiras, a criar compartimentos, gavetas, onde estamos a colocar as pessoas de forma pré-determinada. E é isso que nós temos intimamente, cada um de nós, de combater, para depois, enquanto sociedade, podermos ter, de facto, como eu há pouco dizia, uma sociedade mais justa e, até mais importante, se calhar, uma sociedade mais decente para todos nós. E por isso eu termino, como vos digo, saudando muito este evento, esta iniciativa. Ainda bem que em Portugal há quem tenha este tipo de iniciativas e, portanto, muitos parabéns à PPDI, muitos parabéns à AGEAS por ser uma empresa que tem esta sensibilidade para estes temas. Muito obrigado aos diferentes patrocinadores e a todas as pessoas e entidades que se associaram a esta iniciativa. Eu termino dizendo-vos que, enquanto governante, tenho um lado, se quiserem, adicional para vos pedir este esforço de continuarem a agarrar estes temas. Porque, de facto, se nós queremos ter uma sociedade mais justa, e agora já não é cada uma das organizações, nem é cada um de nós enquanto indivíduos, se queremos ter uma sociedade mais justa e mais equilibrada, isso depende, de facto, do comportamento individual de cada um de nós no fim do dia. É evidente que há muito que pode ser feito, há muitas políticas públicas que podem e devem ser feitas para estimular, para incentivar, mas isto só vai valer a pena se, de facto, cada um de nós alterarmos alguns comportamentos no sentido de sermos cada vez mais abertos à diferença, à diversidade, à inclusão, à equidade. Isto vale a pena porque nós temos a obrigação e o dever de respeitar a diferença, mas como eu tentei explicar-vos, mais até do que respeitar, nós devemos valorizar, promover, estimular essa mesma diferença. Vamos, portanto, deixo-vos este desafio, elevar a fasquia e daquilo que já todos sentimos que já estamos a fazer, porque certamente quem está hoje aqui nesta sala é porque já tem uma apetência, uma sensibilidade especial para este tema, mas vamos elevar a fasquia, vamos nós próprios individualmente pensar que podemos ainda fazer mais por este tema e vamos tentar, construtivamente, positivamente, contaminar a sociedade portuguesa para vivermos num país melhor do que vivemos hoje, amanhã. Muito obrigado.